boa noite, irmãos, graça e paz. Continuando nesse clima de gratidão, como o pastor Marco veio aqui para o momento de oração, eu gostaria de reforçar que eu sou muito grato a Deus por essa igreja, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês, e sou grato pela vida de cada um de vocês que tem aí deixado sua casa, o conforto da sua casa na quinta-feira, né, pastor Marco, para estarmos aqui estudando juntos a palavra de Deus. Mas acima de tudo, irmãos, eu sou realmente grato por essa oportunidade, porque quando nós ensinamos, por incrível que pareça, quem mais aprende é a gente. Então, só para ilustrar um pouquinho, eu confesso que o Antigo Testamento nunca foi o meu forte. Eu sempre estudei mais e me dediquei bastante ao estudo do Novo Testamento. Então, quando a gente pensa numa série de mensagens, um curso sobre a Bíblia inteira, surge o desafio de estudar e se aprofundar, estudar sobre o Antigo Testamento. E tenho feito isso há alguns meses já nessa preparação e tem sido realmente algo muito gratificante. Graças a Deus, eu fico muito grato mesmo. Mas voltando aqui para a nossa mensagem de hoje, então, hoje o título da nossa reflexão é Bênção para todos os povos da terra. Apareceu ali para vocês? Apareceu para mim também aqui. Bênção para todos os povos da terra. Vamos só lembrar o percurso que a gente transcorreu até aqui. No domingo em que nós abrimos a série, eu compartilhei uma mensagem sobre Deuteronômio 6, sobre o Shema, e o título daquela mensagem foi Que todas essas palavras estejam no seu coração. Aí na primeira quinta-feira nós entramos no livro de Gênesis, com uma mensagem intitulada No Princípio. Depois, a criação do ser humano, a imagem de Deus. Depois, consideramos a queda, o pecado, com uma mensagem com o título Muito Bons, mas Caídos. E na semana passada, consideramos a história de Noé, com uma mensagem intitulada Aliança em Meio ao Caos. Certo? E eu tenho procurado fazer um exercício que vai de uma aula para uma pregação, certo? A gente fica nesse meio do caminho, porque tem muitas informações importantes para trazer, então isso dá uma cara um pouco mais de aula, mas não deixa de ser um culto e de termos uma pregação, não é mesmo, pastor Marco? Então, temos que fazer aquela aplicação, temos que procurar que a palavra de Deus fale ao nosso coração, porque é para isso que estudamos a palavra de Deus. Estudamos a palavra de Deus para que sejamos transformados por ela. Então tudo isso está presente, ou pelo menos eu tento que tudo isso esteja presente pela graça e pela misericórdia de Deus nos nossos encontros. Até aqui eu sempre procurei identificar 3 pontos e construir a nossa conversa em cima de 3 pontos na passagem. Perceberam isso? Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Mas antes de fazer isso, eu quero lembrar para nós os principais temas do livro de Gênesis. Nós temos criação, mas também em paralelo a nova criação. Nós temos o governo de Deus estendido sobre toda a criação, talvez o principal dos temas de Gênesis. Nós temos, por outro lado, o pecado, a rebelião dos seres humanos, afetando não apenas os seres humanos, mas também a criação e a relação dos seres humanos com a criação de Deus. E agora sim, o tema sobre o qual nós vamos voltar mais os nossos olhos, a aliança. Na verdade, na semana passada, considerando a história de Noé, já concentramos a nossa atenção bastante nesse tema da aliança. A aliança que nos ensina que o pecado, que traz o juízo de Deus, não significa um fim, mas o próprio juízo de Deus é uma oportunidade de recomeçarmos. E a aliança está conectada com a eleição, tá bom? Não passe ainda o slide, vamos ver se vocês lembram. Ah, não, eu não coloquei o slide da metanarrativa bíblica aqui, mas vamos ver se o pessoal lembra. É fácil porque começa também com criação. Depois da criação, o que vem? Queda, depois redenção
e depois nova criação. Pronto, o pessoal tá indo bem, pastor Marco, tá vendo? Tá pegando bem, muito bom. Agora eu quero lembrar para vocês de algo que eu já trouxe numa outra oportunidade aqui, sobre a estrutura de Gênesis. A estrutura de Gênesis, então, é dividida em duas grandes partes, em dois grandes blocos, tá bom? Nós temos a história primeva, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Começa com os 6 dias da criação e termina com a Torre de Babel, passando pela queda, passando pelo dilúvio. Mas esses 11 primeiros capítulos, então, tem aquilo que se chama de história primeva, ou história primordial. É quase como se fosse uma história à parte, porque ela tem uma dinâmica própria de funcionamento, mas ela não é uma história à parte, porque realmente ela é contada, a história primeva é narrada para preparar aquilo que vai acontecer na sequência, a partir do capítulo 12 até o capítulo 50, o que é chamado de história patriarcal, porque envolve os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel. Tá bom? Então, nós temos essa divisão, e essa divisão é muito importante. Quando você estiver lendo Gênesis, é sempre importante você ter isso em mente, porque as coisas funcionam de uma maneira até o capítulo 11. Até mesmo o gênero literário, até o capítulo 11, é um. Depois do capítulo 12, as coisas começam a funcionar numa continuidade, mas começam a funcionar de uma forma diferente, e até mesmo com um gênero literário diferente. Embora nós tenhamos narrativa no capítulo 1 a 11 e narrativa no capítulo 12 ao 50, mas a maneira como a narrativa aparece nos primeiros 11 capítulos é diferente da narrativa depois. E isso é importante também para a compreensão. Eu não vou aprofundar os detalhes aqui, mas eu trouxe essas questões durante as nossas conversas, lá quando falamos do Jardim do Éden, quando falamos do dilúvio, e agora a dinâmica da narrativa é um pouco diferente. Então, os dois blocos em Gênesis, a história primeva e a história patriarcal. Dentro da história primeva, dentro desses 11 primeiros capítulos, nós temos, vocês devem lembrar disso, 10 gerações de Adão até Noé. Lembram disso? E olha que interessante, depois de Noé até Adão, nós temos 10 gerações. O que nós temos, então, nesses primeiros 11 capítulos de Gênesis? Nós temos claramente 2 ciclos bem definidos. 2 blocos de história, vamos colocar assim, dentro dessa história primeva. Um ciclo que vai de Adão a Noé, e é bem fácil de ver como é que esse ciclo encerra, não é mesmo? Esse ciclo encerra com o dilúvio, e depois com Noé e a sua família, uma nova criação. Agora, olha que interessante, de Noé até Abraão nós temos 10 gerações, mais um ciclo. Isso quase que imprime na nossa mente a ideia de que agora, com o chamado de Abraão, nós temos uma nova criação também. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo muito significativo na história. E era assim que o judeu da antiguidade iria ler, percebendo essas 10 gerações. Significa que, literalmente, faticamente, houve 10 gerações apenas entre Adão e Noé, e 10 gerações apenas entre Noé e Abraão? Não necessariamente. Eu não sei quantos homens tem na ascendência de Abraão até Noé. Não tenho como afirmar isso, nenhum de nós tem como afirmar isso, e essa informação se perdeu na história, por mais que a nossa curiosidade moderna gostaria de ter essa informação. Porque o objetivo do autor de Gênesis é gravar essas ideias na nossa mente, usando essas 10 gerações em cada etapa. Entendeu? E não tem nada de errado nisso. A dinâmica da história primeva, certo? Não tem nada de errado com isso. Nós, que temos uma mentalidade moderna, queremos saber como é que é o fato, a história, quantos anos mesmo. Não, se está escrito que foram 930 anos que o cara viveu, ele viveu 930 anos.
mas o autor de Gênesis está mais interessado em comunicar uma ideia a partir de números, certo? A nossa mentalidade é muito diferente. Para nós entendermos a estrutura literária dessa história primeva, nós precisamos raciocinar em termos de um judeu da antiguidade. Então, não quer dizer que foram apenas 20 homens, 20 pais e filhos, avós e netos entre Adão e Abraão. Mas esses 2 ciclos são muito importantes porque nos comunicam algo. E, reforçando isso, nós passamos a entender um pouquinho melhor como funciona a narrativa da história primeva. Mas, como na semana passada, ou até a semana passada, nós cobrimos um período que foi até o capítulo 9, porque nós lemos alguns versículos do capítulo 6, mas a história de Noé termina no capítulo 9. E acontece muito mais coisa que nós não tivemos tempo de trabalhar na semana passada, como o que acontece com Noé depois do dilúvio e com os filhos de Noé, mas eu não vou também entrar nesse detalhe aqui. Eu quero só fazer uma breve menção ao capítulo 10 e ao capítulo 11, antes de nós passarmos ao capítulo 12 e ao nosso texto para hoje. O que nós temos no capítulo 10? No capítulo 10, há algo muito interessante no livro de Gênesis, que é uma narrativa dos surgimentos de todos os povos conhecidos pelos israelitas. Então é isso que acontece no capítulo 10. Você tem uma narrativa do surgimento de todos os povos que os israelitas conheciam na antiguidade, certo? E veja que interessante, o capítulo 10 vem antes do capítulo 11. Então, o autor de Gênesis não está muito preocupado aqui também com cronologia, certo? Porque para narrar a história dos povos conhecidos naquele momento, no momento em que o livro está sendo entregue, está sendo lido, faria mais sentido que essa narrativa viesse depois da história da Torre de Babel, que é a história da dispersão dos povos por nações diferentes e em diferentes territórios. Mas o autor de Gênesis não está muito preocupado com isso, porque ele precisa encerrar a chamada história primeva com a história da Torre de Babel, com a narrativa da Torre de Babel, por um motivo também teológico. E então, no capítulo 11, na primeira parte do capítulo 11, nós temos a história da Torre de Babel. O que acontece? Naquele episódio, Deus espalha os seres humanos pela terra, confundindo os seres humanos com diferentes línguas. Por quê? Porque os seres humanos, então, decidem construir uma torre que alcance os céus. Não é que eles estavam imaginando que iam fazer algo tão grande que chegasse aos céus, como algumas vezes nós podemos até imaginar ou representar. O que eles acharam é que a construção deles seria tão significativa que atrairia os céus para a terra, que atrairia Deus para aquele lugar. E ali, então, eles teriam a presença de Deus, e aí, então, o nome deles se tornaria conhecido, e eles seriam famosos por toda a terra. Tem tantas coisas erradas aqui nisso. Eles estavam achando que eles poderiam fazer alguma coisa para atrair a presença de Deus, como se o esforço humano pudesse fazer Deus descer até a terra. Além disso, o objetivo deles era que eles mesmos se tornassem famosos. Isso está no verso 4 do capítulo 11. Bom, o que acontece é que Deus de fato desce, mas não foi por causa da grandeza da construção deles. Deus desce para fazer o contrário do que eles estavam pensando. Deus desce para confundi-los. Essa é a explicação teológica para a existência de diferentes línguas, certo? A narrativa da Torre de Babel. E Deus desce então para confundi-los e para nos ensinar algo muito importante. Não dá para brincar com Deus. Não dá para achar que com os nossos próprios esforços, com a nossa própria religiosidade, nós vamos agradar a Deus, nós vamos fazer algo para trazer os céus para a terra. O resultado disso é que se Deus vem, Ele vem para exercer juízo e trazer confusão no lugar da nossa intenção
nada nobre de tornar o nosso nome conhecido. Veja que a glória aqui era para eles, não era para Deus. Agora, então, o capítulo 11, na sua segunda parte, encerra com o relato das gerações ou da descendência, o Toledot, que é a palavra hebraica, de Sem, um dos filhos de Noé. Vocês sabem qual foi o único animal que não entrou na arca, né? Sabem qual foi o único animal que não entrou na arca? Essa é tão terrível, pastor. Mas eu já disse para vocês que eu conto piadas ruins, né? Vocês sabem qual foi o único animal que não entrou na arca? Foi o cachorro, porque a Bíblia diz que Noé entrou na arca com os seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Terrível, eu sei, mas é que eu lembrei do Sem aqui. Era melhor que eu não tivesse feito isso, né? Mas então, assim, deixando o Cã de lado, né, o Cã, que é o pai de Canaã, e tem toda uma história ali no capítulo 9, mas agora nós temos a geração de Sem, o registro dos descendentes de Sem. Por isso também a expressão semita, descendente de Sem, e Abraão, então, vem como um descendente de Sem. E aí o capítulo 11 termina e começa o capítulo 12 com a história de Abraão. E aí, então, com essa transição do capítulo 11 para o capítulo 12, nós temos, como já vimos, a transição da história primeva para a história patriarcal. E agora o livro de Gênesis como que concentra o foco. Era como se ele viesse com um foco bem amplo, ele estava interessado em contar uma narrativa que mostrasse todas as nações da terra, o surgimento de todas as nações, para que o israelita entendesse que todos esses povos, de uma certa forma, descendem do mesmo casal primordial, Adão e Eva, todos eles são criados por Deus, apesar de eles terem se afastado de Deus, mas agora, então, o foco, ele se concentra em um homem, e depois nos filhos desse homem, em uma família, em um povo que vai surgir desse homem. E estamos falando de Abraão ou ainda de Abrão, certo? Agora nós podemos ir para o nosso texto, Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Perceba o contraste entre o verso 2, em que Deus diz para Abraão que faria o nome dele famoso, e o verso 4 do capítulo anterior, em que o objetivo dos construtores da Torre de Babel era se tornarem famosos. Pelos seus próprios méritos eles não conseguiram, mas Abraão teve o seu nome tornado famoso, e hoje, 3.000 anos depois da sua vida, nós estamos aqui falando, 4.000 anos depois da sua vida, nós estamos aqui falando dele, porque Deus tornou o seu nome famoso. 4.000 anos depois estamos aqui conversando e refletindo sobre esse homem. Eu vou ler de novo o texto, são só 3 versículos. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que nós vemos nesse texto, meus irmãos? Qual é a promessa de Deus para Abrão? Qual é a promessa de Deus para Abrão? Uma nova terra, um grande povo e bênção para todos os povos da terra. A promessa de Deus para Abrão, que nós lemos nesse texto, é uma nova terra, um grande povo e bênção para todos os povos da terra. Aí você poderia até me perguntar: mas Carlos,
o título da mensagem não era bênção para todos os povos da terra, por que você está enfatizando a promessa de Deus a Abraão? Por que o título do slide ali não era bênção para todos os povos da terra? Bênção para todos os povos da terra é apenas o terceiro ponto destacado a partir do texto. Realmente eu estou fazendo isso agora para destacar 3 pontos do texto, para colocarmos os nossos olhos nesses 3 pontos, mas eu não vou conduzir a nossa reflexão nesta noite a partir desses 3 pontos. Eu gostaria de dar uma cara mais de pregação do que de aula, e talvez até esse momento tenha tido mais cara de aula do que de pregação. Mas eu quero dar uma cara mais de pregação do que de aula. Por isso, em vez de me concentrar nesses 3 pontos, eu vou usar o que se chama de 4 páginas de um sermão, tá bom? Eles vão aparecer aí, os 3 pontos vão estar presentes aqui, mas nós vamos construir narrativamente a nossa conversa a partir de 4 páginas. Então é uma técnica de construção de pregações contemporânea e que funciona muito bem. Na verdade, eu já usei algumas vezes com vocês aqui. As primeiras mensagens que eu preguei esse ano, seja no domingo, seja nas quintas-feiras, todas elas foi usando essa técnica das 4 páginas, tá bom? Então, para tentar dar uma cara mais de pregação do que de aula, agora nós abrimos essas 4 páginas a partir de Gênesis 12, 1 e 3. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que Abraão estava longe da sua família, numa terra desconhecida, e sua mulher é estéril. Essa é a condição de Abrão. Ele está longe da sua família, numa terra desconhecida, porque Deus tirou ele dali, e a sua mulher é estéril. O texto nos diz que Abrão saiu de Ur dos caldeus. Essa era a terra natal dele. E tem algo interessante aqui, algo sobre a redação e a edição do próprio Gênesis, porque os caldeus só vieram a habitar naquela região no ano 1000 a.C., na época do rei Davi. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Caldeu é uma designação na Bíblia para babilônio, ou babilônico, certo? Então, Abrão saiu da região que hoje nós conhecemos como Babilônia, na verdade, onde está o Iraque hoje. Mas o texto está dizendo o seguinte, o autor do texto está dizendo o seguinte, Abrão saiu de Ur dos caldeus, embora quando Abraão viveu lá, os caldeus não habitavam lá, entendeu? Por que ele está dizendo isso? Porque para o judeu do cativeiro, ele sabe que Ur é uma localidade onde os caldeus habitam. E aí, então, o judeu do cativeiro vai entender assim, o nosso ancestral, o ancestral do nosso povo, saiu desta terra na qual hoje nós estamos exilados. Olha que interessante isso. Ele poderia ter dito de Ur e ter usado até o povo que habitava lá naquela época, mas não. O autor de Gênesis diz, Abrão saiu de Ur dos caldeus. O judeu no cativeiro babilônico vai ler isso e vai entender. Nosso ancestral, nosso pai, saiu dessa terra e foi para uma terra que Deus lhe prometeu. Outra coisa é que, habitando em Ur dos caldeus, ou em Ur naquela época, a família de Abrão era idólatra, a família de Abrão era politeísta, seguia muitos deuses, adorava diferentes deuses, e Abrão é chamado por Deus, por Yahvé, pelo único Deus verdadeiro, e Abraão pode ser considerado, então, nesse sentido, também o pai do monoteísmo. Ele é chamado dos ídolos para o Deus verdadeiro. Agora, se coloque na mentalidade também do judeu do cativeiro babilônico. Por que motivo eles estavam no cativeiro? Porque abandonaram o único Deus e se voltaram aos ídolos, sendo que o caminho de Abrão foi o caminho inverso, dos ídolos para servir o Deus verdadeiro. Agora, Abrão saiu da terra dos seus pais, mas apenas peregrinou sobre a terra prometida. Ele não possuiu a terra prometida. A terra é algo muito importante. As alianças com os patriarcas dependem da terra e são incompreensíveis sem a terra. Sem a terra, sem um lugar de habitação,
aquelas alianças com os patriarcas eram incompreensíveis, não faziam sentido. Mas Abrão não possuiu a terra, ele apenas peregrinou pela terra que Deus prometeu para ele e para os seus descendentes. Ele habitou em tendas naquela terra, mas ele não possuiu aquela terra. E ele, ao sair da casa do seu pai, da terra do seu pai, ainda não era um povo. Mal e mal ele tinha uma família. Na verdade, mal e mal ele tinha um filho. Apenas na 4ª geração, depois de passar 400 anos no Egito, é que os israelitas então chegaram de volta àquela terra. E isso não tem a ver apenas com o fato de que o povo precisava aumentar, os descendentes de Abrão precisavam aumentar, mas tem algo muito importante aqui. É bem importante você registrar essa informação que está em Gênesis 15, 6. Essa é uma informação bem importante. Deus não concedeu a terra a Abrão ainda naquele momento, porque a maldade dos amorreus ainda não tinha atingido o seu auge. Então, aquela terra era habitada por um povo idólatra, os amorreus. Mas Deus ainda estava tolerando a idolatria e o pecado daquele povo. Apenas quando o pecado daquele povo atingiu o seu auge, então, é que aquele povo foi expulso da terra. Tem algo de misericórdia da parte de Deus, até mesmo com os habitantes da terra de Canaã, nessa espera toda que Abraão e seus descendentes têm antes de possuir a terra. Agora, talvez o aspecto mais dramático dessa nossa primeira página é que Sara, a mulher de Abrão, era estéril. Ou melhor, Sarai, a mulher de Abrão, era estéril. Em algum momento, agora eu posso chamá-los de Abraão ou de Sara, a gente sabe por quê, mas nesse momento são Abrão e Sarai, certo? A mulher de Abrão era estéril. Como ele poderia se tornar pai de um povo numeroso se ele não tinha um filho? Na sua cabeça, quem iria herdar toda a sua terra, todos os seus bens, era um servo, o Damasceno Eliezer. Então veja, Abrão não consegue compreender como que isso pode acontecer se a sua mulher era estéril. E a própria Sara também teve muita dificuldade em imaginar como isso poderia acontecer. Qual foi o resultado disso? O resultado foi que Sarai e Abrão tentaram dar uma mãozinha para Deus, para que o plano de Deus se cumprisse. Sarai pegou a sua serva, Agar, e disse para Abrão: olha, tenha um filho com ela e o filho é como se fosse meu. Antes que nós julguemos Sarai aqui pela torpeza dessa atitude, esse era um costume comum na antiguidade, certo? Mas embora fosse um costume comum na antiguidade, não era esse o plano de Deus para Abrão e para Sarai. Tanto que a própria Sara, depois, vai rejeitar o filho da escrava. E acontece um problema muito sério. Começa a acontecer uma inimizade, um antagonismo entre Ismael, o filho de Agar, e Isaque. E esse antagonismo ele é potencializado ao longo do tempo, e hoje nós temos o conflito entre os árabes e os judeus. Por quê? Porque Abrão e Sarai tentaram dar uma mãozinha para Deus nos seus planos. O resultado é a inimizade entre os descendentes de Ismael, os árabes, e os descendentes de Isaque, o filho da promessa, os judeus. Vejam o que acontece quando nós tentamos fazer as coisas da nossa maneira e não da maneira de Deus. Vejam o que acontece. O resultado foi a inimizade entre o filho da promessa e o filho da escrava. Em muitos aspectos, irmãos, nós somos como Abrão. E aí a pergunta que nós podemos fazer essa noite é: como Deus pode abençoar e usar pessoas tão falhas e com histórias de vida tão complicadas quanto nós? Como Deus pode abençoar e usar pessoas tão falhas e com histórias de vida tão complicadas como nós? Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa muito complicada.
Eu sou uma pessoa muito chata. Eu sou tão chato que eu, às vezes, acho que eu sou insuportável. Aconteceu uma coisa hoje, na hora do almoço, assim, ó. A minha filha estava colocando a mesa, e aí ela colocou a mesa, sentou, não tinha sentado ainda, ela estava de pé junto comigo, e disse assim: papai, faltou o azeite e o sal. Aí eu disse: é mesmo, filha? Só que na minha cabeça eu queria que ela dissesse assim: você pode pegar o azeite e o sal? Você está fazendo isso para me pedir o azeite e o sal? Eu disse, Aí ela, como eu fiz isso, ela entendeu. Ela já disse: tá bom. Aí eu disse: porque o que você está me dizendo é que não tem azeite e sal. Você quer me pedir para buscar? Mas aí na hora eu me dei conta da minha chatice. E sabe o que é pior? É que eu só me dei conta da minha chatice porque eu lembrei da teoria dos atos de fala. Olha que coisa horrível, Márcia. Eu tive que lembrar da teoria dos atos de fala, e aí eu comecei a dizer para ela: puxa, Nina, mas que bobagem isso da minha parte, porque o teu ato locucionário foi dizer que não tem sal e azeite, mas o ato ilocucionário era um pedido. Você estava me pedindo para pegar o azeite. E aí eu nem consegui dizer que a perlocução, ou o ato perlocucionário, seria eu ir buscar o azeite. Ela já tinha ido buscar o azeite e estava rindo de mim e dizendo assim: mas filha, eu vou buscar o azeite, eu estou indo buscar o azeite. Aí ela: não, você está aí fazendo o discurso, é mais rápido eu ir pegar. Mas, gente, é sério isso. Eu vim refletindo profundamente sobre isso. Por quê? Porque por que eu precisava dessa chatice toda, se eu tenho até uma estrutura filosófica para entender que a minha filha está me fazendo um pedido? É interessante isso, pastor. E eu só fui me dar conta de como eu sou chato e insuportável. Eu sou uma pessoa tão insuportável que eu preciso de um argumento filosófico para me mostrar que eu sou insuportável. Entende? Eu fiquei refletindo sobre isso hoje. Aí eu pensei: eu posso usar isso como uma ilustração dessa segunda página aqui. Então, realmente, eu sou uma pessoa insuportável. Não se iludam com as minhas piadinhas sem graça aqui no púlpito, certo? Como Deus pode usar uma pessoa tão insuportável como eu? Como Deus pode usar pessoas com histórias de vida tão complicadas como nós? Abraão estava numa nova terra. O que isso nos comunica? Incertezas. Quais são as suas incertezas? Quais são os medos e os receios que você tem para experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida? Talvez pessoas estejam aqui em Montenegro por conta de compromissos dos mais diversos, compromissos de trabalho, e aí estão, de certa forma, como Abraão, também numa terra desconhecida, com medos, com incertezas. Abraão foi chamado, como nós vimos, da idolatria a servir o único Deus verdadeiro. E a idolatria sempre nos lembra que um ídolo é alguém que toma o lugar de Deus. E o principal ídolo, como nós vamos ver com muita tranquilidade ao longo da história, de considerarmos a narrativa bíblica, mas já vimos de certa forma também nas nossas reflexões anteriores, o principal ídolo somos nós mesmos. A pergunta que podemos fazer é: o que tem competido com Deus nas nossas próprias vidas? Abraão peregrinou na terra prometida sem possuí-la. Às vezes você também não tem a impressão de que a boa vontade de Deus não vai se cumprir na sua vida? Seja por conta das suas próprias dificuldades, das suas próprias incertezas, do seu próprio pecado, seja por conta das circunstâncias adversas. Às vezes você também não tem essa impressão de que você está peregrinando sem possuir a terra prometida? Lembramos que talvez o mais dramático na história de Abraão até aqui é que a sua mulher Sarai era estéril. Quais são as suas impossibilidades? O que parece impossível para você? Até onde vão as suas forças? Onde você vê esterilidade espiritual na sua própria vida? E lembrem que Abraão e Sarai tentaram dar uma mãozinha para Deus. Agar foi a solução carnal para que o projeto de Deus se cumprisse na vida deles.
Quantas vezes nós tentamos fazer as coisas para Deus à nossa maneira e não da maneira de Deus? Mas vamos voltar para a história de Abraão. A verdade é que Deus abençoa todos os povos da terra por meio da descendência de Abraão. Apesar de Abraão estar numa terra desconhecida, apesar da esterilidade da sua mulher, apesar dele ter vindo de um povo idólatra, Deus prometeu abençoar todos os povos da terra por meio da descendência de Abraão. Deus escolheu Abraão e firmou com ele a sua aliança. Então, eu sempre tenho mencionado aqui que eleição e aliança são temas que estão conectados no livro de Gênesis, em toda a Escritura, mas no livro de Gênesis em especial. Eleição o que é? É essa escolha graciosa de Deus. Deus olhou para Abraão e não o chamou porque ele tivesse algo de valor nele mesmo. Deus o chamou porque Deus tinha um plano. E Deus estabeleceu com Abraão uma aliança, um pacto. E aqui talvez seja importante trazer pela primeira vez nessas nossas conversas o conceito mais simples de pacto. E eu vou fazer isso diferenciando o pacto de um contrato. Deus não fez um contrato com Abraão. Deus não fez um contrato com Abraão. Deus não está disponível para fazer contratos conosco. Qualquer tentativa de barganhar com Deus, você está tratando Deus como um ídolo. Ele não está disponível para fazer contratos conosco. O Deus verdadeiro, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, não está interessado em fazer um contrato com você. Mas, conosco, assim como com Abraão, ele estabeleceu uma aliança, ele fez um pacto. E se nós olharmos para um contrato em comparação, no contrato nós temos obrigações recíprocas, não é assim? Você contrata que vai entregar uma quantia em dinheiro e a outra pessoa vai entregar um bem para você, por exemplo, uma televisão. Obrigações recíprocas. A obrigação de um é pagar, a obrigação de outra é entregar um bem. Num contrato nós temos obrigações recíprocas, mas numa aliança, num pacto, nós não temos isso. O que existe numa aliança, num pacto, é uma identidade recíproca. Então Deus escolhe Abraão para que ele se torne o seu Deus. E não é assim que ele passa a ser identificado ao longo da narrativa do próprio Pentateuco. Ele não se torna o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Abraão então passa a ter a sua identidade definida a partir do seu relacionamento com Deus. Isto é um pacto, é isso que significa uma aliança, e isso é graça de Deus. Outra coisa é que a aliança é incondicional, ela depende apenas de Deus e da iniciativa de Deus. Mas existe algo que é condicional, e nós vamos até refletir sobre isso na semana que vem. O que é condicional na aliança é a bênção, o desfrute da aliança. Então Deus nos chama, e isso é incondicional, isso depende de Deus, isso é por graça, não é por mérito nosso. Mas a bênção, participar das bênçãos da aliança, tem uma condição. E essa condição, bem clara ao longo do Pentateuco inteiro, é a obediência. Certo? Com essa perspectiva do pacto, da identidade recíproca, Deus até mesmo troca o nome de Abrão e da sua esposa Sarai. O nome dele, Abrão, significa pai exaltado. Já parece ser uma coisa muito interessante, né? Mas Deus não apenas coloca mais uma vogal, mas ele coloca uma aspiração no meio do nome de Abraão, né? Então, em inglês dá para ver bem que é Abraham, né? Se a gente fosse falar em português seria Abraão. E essa aspiração que você tem no meio do nome dele indica que agora ele não é mais um pai exaltado, mas se torna pai de multidões. É isso que nós lemos em Gênesis 17, 5. E Sara também, ou Sarai, cujo nome significava minha princesa, ou seja,
Sarai era a princesa de Abraão, ou de Abrão. Agora ela passa a ser chamada de Sara. Deus tira o i do final do nome dela. E agora o nome dela se torna apenas, mas esse apenas não é um diminutivo, princesa, porque ela deixa de ser a princesa de Abraão e se torna princesa como mãe de um grande povo. É isso que acontece com Abrão e Sara no capítulo 17, Gênesis 17, 5 e Gênesis 17, 15. Abraão foi considerado amigo de Deus. Isso nós lemos em 2 Crônicas 27. E ainda assim, ainda que Abrão tenha sido considerado amigo de Deus, Deus só apareceu a ele a cada 25 anos da sua vida. Deus é um amigo bastante peculiar. Já pensou? Porque eu sou amigo do pastor Marco e agora a gente está tendo essa oportunidade de se ver novamente toda semana. Olha que bênção. Agora, você imagina você ser chamado de amigo de Deus e você ter um encontro com Deus a cada 25 anos. Mas é assim. É do jeito de Deus, não é do nosso jeito. O jeito de Abraão não foi lá muito bom, né? Mas, ao final, aos 99 anos, então ele gera o filho da promessa, Isaque. E aí, então, em outras oportunidades, nós lemos o capítulo 12, mas no capítulo 15, no capítulo 13 e no capítulo 22, Deus qualifica ainda mais essa descendência de Abraão por meio de Isaque. Vamos ver isso? Deus diz que os descendentes de Abraão serão como as estrelas do céu. Isso está no capítulo 15, verso 5, e no capítulo 22, verso 17. Deus também diz que os descendentes de Abraão serão como a areia à beira-mar. Isso está em Gênesis 22, 17. Mas, uma expressão que às vezes passa batido, Deus também diz que os descendentes de Abraão serão como o pó da terra. Isso está em Gênesis 13, 16. É claro que, num primeiro momento, essas expressões, esses símiles, como as estrelas do céu, como a areia beira-mar, como o pó da terra, indicam, de maneira hiperbólica, que os descendentes de Abraão seriam muito numerosos, certo? Mas isso é uma hipérbole, porque por mais descendentes que Abraão tenha, não vai dar para comparar com as estrelas do céu, não vai dar para comparar com a areia à beira-mar, certo? Porque é um número que nós não temos nem condição de compreender na nossa mente. Mas é isso que Deus está colocando, está dizendo para Abraão: olha, eu vou fazer dos teus descendentes um povo muito numeroso. Agora, não é só isso. Não é só sobre quantidade, também é sobre qualidade. Vocês lembram os elementos de caos na mentalidade do Antigo Oriente Próximo? Por isso que eu precisei trazer bastante informações para a gente usar essas informações agora como blocos de construção. Vocês lembram alguns dos elementos de caos no Antigo Oriente Próximo? Nós temos as trevas e o mar como um elemento de caos no Antigo Oriente Próximo, tá? Nós temos as trevas e o mar. Então, o que Deus está dizendo aqui? Os descendentes de Abraão vão brilhar como as estrelas em meio às trevas. O meu objetivo com a sua descendência, Abraão, é que eles tragam ordem sobre o caos. O meu objetivo com a sua descendência é que eles tragam ordem sobre o caos. Da mesma maneira, a areia à beira-mar. O mar é um elemento de caos, mas ele encontra o seu limite na praia. Então, a areia à beira-mar significa a ordem em meio ao caos. O caos vem até aqui, mas aqui na praia nós temos ordem. Então veja, o que Deus está falando aqui é que o povo de Israel foi chamado para colaborar com Deus nesse trabalho de colocar a ordem em meio ao caos da criação. O povo de Israel foi chamado para testemunho de Deus para as nações. As estrelas do céu deixam essa ideia muito clara. Nós vamos ver que, infelizmente, o povo de Israel, que era para colocar ordem no caos, se torna parte ele mesmo do problema. Mas eu não quero enfatizar isso aqui. Eu quero enfatizar
como o pó da terra. Porque, ainda que o povo de Israel, os descendentes de Abraão, tenham sido chamados para colocar ordem em meio ao caos, ainda assim, eles são como o pó da terra. Lembram o que significa o pó da terra em Gênesis? Eles continuam sendo mortais. Eles continuam sendo falhos. Eles continuam sendo limitados. Eles continuam sendo carentes da graça de Deus. E é assim conosco também. Era assim com Abraão. Não foi diferente com Abraão. Na verdade, o que acontece no capítulo 15, esse verso nós precisamos ler. Quando Deus promete todas essas coisas para Abraão, quando Deus está falando da quantidade, mas especialmente da qualidade dos seus descendentes, quando Deus entrega essa promessa, o texto diz que Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Então vejam, Abraão foi tornado justo por crer na promessa de Deus. Não foi por justiça própria. Não era porque Abraão era um cara muito legal. Ainda que ele seja o pai da fé, ele é o pai da fé, não porque ele fosse alguém muito especial. Ele é o pai da fé porque ele creu na promessa de Deus e isso foi imputado a ele como justiça. Ele foi tornado justo pela sua fé na promessa de Deus. Agora, tem algo que eu tenho dito também bastante para vocês aqui. Começa com o Novo Testamento. Lembram disso? E se você quiser vir aqui nos ajudar com o teclado, pode vir, por favor. Obrigado. Vocês lembram dessa expressão aqui? O Novo Testamento está oculto no Antigo. O Antigo Testamento está revelado no Novo. Obrigado. O Novo Testamento está oculto no Antigo. O Antigo Testamento está revelado no Novo. Vejam o que diz John Stott. Não é exagero afirmar que os 3 primeiros versículos do capítulo 12 do livro de Gênesis são um resumo do plano de salvação de Deus de abençoar o mundo através de Cristo, a semente de Abraão. Então, irmãos, é possível até que nós digamos que, em razão da promessa de Deus a Abraão, a fé de Abraão na sua promessa, na promessa de Deus para ele, na verdade foi uma fé em Cristo. Sem ter ouvido falar dele, sem saber da sua existência futura, mas como a promessa de Abraão vai se cumprir em Cristo, e como Abraão creu na promessa de Deus, e isso foi computado como justiça para ele, podemos dizer que Abraão creu em Cristo, e isso se tornou para ele justiça. Vamos ver o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 9. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem da fé. O que Paulo está dizendo é que os filhos de Abraão são identificados com aqueles que possuem a mesma fé de Abraão, e não com a prática da lei. Esse era o problema lá da carta aos Gálatas. Mas teremos tempo para estudar Gálatas no futuro, não vamos investir tempo nisso agora. Os filhos de Abraão são aqueles que são identificados com a fé de Abraão. Ele diz a mesma coisa em Romanos capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Gênesis 15, 6.
Agora, não está escrito lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A promessa de Deus para Abraão era Cristo. Em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Em Cristo, eu e você somos abençoados. O que precisamos fazer é crer, assim como Abraão creu. Apesar das incertezas, apesar das inseguranças, apesar da aparente esterilidade espiritual das nossas vidas, Deus quer nos usar para sermos uma bênção para todos aqueles que nos cercam. Por quê? Porque estamos em Cristo, o descendente prometido a Abraão. A bênção de Abraão nos alcançou e nós somos chamados por Deus a levá-la adiante. Mas assim como Abraão, nós não faremos isso com base nos nossos próprios méritos, mas pela fé em Deus que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. E todas as incertezas, toda a esterilidade, até mesmo toda a chatice da nossa vida, lembrando do meu episódio na hora do almoço, todas as nossas debilidades e as nossas insuficiências como seres humanos são ressignificadas pela cruz de Cristo e são introduzidas à nova criação de Deus, são transformadas pela nova criação de Deus que foi inaugurada por Jesus na sua cruz. Nesta noite, nós consideramos a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, 1-3. Uma nova terra, um grande povo, uma bênção para todos os povos. Mas nós empacotamos esses 3 pontos em 4 páginas. Abraão estava longe de sua família, numa terra desconhecida, e sua mulher era estéril. A partir de Abraão nós perguntamos, como Deus pode abençoar e usar pessoas tão falhas e com histórias de vida tão complicadas quanto nós? Deus abençoa todos os povos da terra por meio da descendência de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi computado como justiça. A bênção de Abraão nos alcançou em Cristo. Na semana que vem, nós ainda vamos continuar considerando Abraão. Ele é tão importante em Gênesis, ele é o pai da fé, mas nós vamos considerar ele junto com outro patriarca, Isaac. E a nossa reflexão terá o título, O Senhor proverá o Cordeiro. Eu quero encerrar orando. Eu quero orar com aquelas pessoas que querem crer nas promessas de Deus para a sua vida. Eu quero orar com aqueles que querem apresentar a Deus as suas impossibilidades, as suas frustrações e a sua aparente esterilidade espiritual. Aqueles que já creem, mas querem afirmar a sua fé na obra de Jesus, confiando completamente no senhorio de Cristo e, consequentemente, tornando-se uma bênção para todos aqueles que nos cercam, assim como foi Abraão e assim como é Jesus para nós. Você quer orar comigo? Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Deus, porque temos em Abraão um exemplo de fé, mas alguém que, diante de todas as suas impossibilidades, diante de todas as suas incertezas, diante de todas as suas inseguranças, creu na promessa de Deus, e isso foi atribuído como justiça. Nós te agradecemos pela obra de Cristo, o descendente prometido, a promessa de Abraão. E em Cristo nós também queremos crer nas tuas promessas. Em Cristo nós apresentamos a Ti as nossas impossibilidades, as nossas frustrações e a nossa aparente esterilidade espiritual. Nós cremos na obra de Cristo, nós cremos que nós somos feitos justos porque Tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos. Nós nos entregamos ao senhorio de Cristo e nós queremos, Deus, pela Tua graça, não por méritos nossos, sermos uma bênção para todos aqueles que nos cercam, assim como foi Abraão, e acima de tudo, assim como é o nosso Senhor Jesus, que está vivo e está entre nós para nos abençoar. Recebe a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.